Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Hoje chegamos ao final do capítulo 22 do livro de Josué. E ele encerra de maneira maravilhosa. Uma lição tremenda, irmãos. A Bíblia é repleta de experiências que deve muito mais do que nos inspirar, mas a gente aprender para colocar em prática. Esta semana nós vimos aí a trajetória das 2,5 tribos de Josué abençoando. Ontem nós vimos isso, abençoando, eles voltando com a recompensa, não apenas com a bênção espiritual, mas com a bênção material. E a resposta deles? Bem, 7 anos de lutas, cumpriram o seu compromisso, a sua responsabilidade, ajudou seus irmãos na conquista. Agora Josué abençoa eles para que eles retornem para o outro lado do Jordão, onde eles escolheram para fixar ali as suas tribos. E o rio Jordão não era um rio fácil. Nós vimos isso lá no capítulo 3, na travessia. O rio Jordão era muito forte, então não era algo que podia se locomover facilmente de lá para cá. Havia as montanhas, porque o rio Jordão fica num vale, então eram as montanhas de um lado e outro, enfim. Não haveria muita facilidade desse trânsito. E aí eles respondem, e é isso que eu quero ver com você nessa manhã. A resposta que essas 2,5 tribos dão quando elas estão retornando para o outro lado. Eles fazem um altar. E aí as outras tribos que estão em Canaã interpretam esse altar como uma afronta, que de repente eles queriam lá fazer as coisas do seu jeito, e aí eles já movimentam o exército todo e vão ao encontro deles, e chegando lá eles encontram a resposta deles. Por que eles estão fazendo um altar? E aí, irmãos e irmãs, eu vejo que é tão precioso para nós a intenção do coração deles. A princípio Israel interpretou mal, mas depois souberam qual foi o real motivo. E aí eles explicam. Era um altar de testemunho. Porque como eles ficariam do outro lado do Jordão, e essa ausência, não tendo essa vivência junto com os outros, os filhos deles pudessem esquecer de alguma coisa, ou os filhos de Israel, ou seja, a nova geração, pudesse não considerá-los também como pertencente ao povo de Israel, ou até mesmo servindo ao mesmo Deus. Então eles fazem questão de botar ali para que as futuras gerações pudessem perceber que eles também faziam parte do povo de Deus, que eles tinham o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Que coisa maravilhosa, essa preocupação com a geração que virá depois, de dar um testemunho, de dar um marco, de dar um exemplo, e eles permanecem fiel. Essas 2,5 tribos realmente nos inspiram, nos ensina muita coisa, irmãos e irmãs. Assumiram o compromisso de ficar 7 anos longe de suas famílias, lutando para que os outros também conquistassem a sua terra. Eles conquistam, eles voltam agora ainda tão preocupados de manter a unidade entre eles, de manter ainda o seu compromisso fiel para com Deus. Por isso fazem um altar. E é interessante que o sacerdote Finéias, quando ele escuta a resposta que eles dão, por que fizeram um altar, aí olha só como está registrado na Bíblia. Pareceu bem a resposta aos olhos dos filhos de Israel e aos filhos de Israel, e louvaram a Deus. Quando o sacerdote Finéias conta qual foi a intenção deles, aí todo Israel glorifica e exalta a Deus pelaquela atitude deles. E o encerra, olha que encerramento do capítulo 22. E os filhos de Rubens e os filhos de Gade puseram no altar o nome de Edes, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Que coisa maravilhosa, um altar de testemunho, para que saibam que o Senhor é Deus. Importante para a nossa reflexão. Qual testemunho que nós estamos deixando, os marcos, para que as futuras gerações saibam que só o Senhor é Deus. Pense nessas coisas nessa manhã. Que Deus te abençoe. Você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme